Yes.
Aleluia. Amém. Louvado seja assim o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom e toda hora. Deus é bom. Glorificamos assim o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Oh, glória. Amém? Amém. Sendo assim, amados irmãos em Cristo Jesus, vamos fazer aquilo que é a oração da abertura para nós começarmos com aquilo que é a mensagem para o dia de hoje. Amém? Yahweh Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, diante de ti estamos, Espírito Santo de Deus, entregamos tudo nas suas benditas mãos, Senhor. Estamos aqui para glorificar somente o teu santo nome, Pai, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, eterno Pai. Ilumina, soberano Pai, este culto, traga o entendimento, Espírito Santo de Deus. Que seja o Senhor a ministrar neste lugar, soberano Pai, que seja o Senhor a trazer o entendimento para o teu povo, soberano Pai. Nós assim te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos assim falar, amados irmãos, naquilo que é o sola gracia. Amém? Falamos na segunda-feira sobre sola escritura. Falamos ontem sobre o solus Cristo. E hoje vamos falar sobre sola gracia, que é somente a graça. Amém? Somente a graça. Louvado seja assim o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos em Cristo Jesus, precisamos entender no que concerne a este tema, que é somente a graça, porque tem feito confusão por aí fora, não só no tempo de hoje, como antigamente também. Esse tema que diz que somente a graça de Deus fez e faz muita confusão no tempo de hoje. É preciso entender, amados irmãos, que quando estamos a falar da sola graça, que estamos a dizer que somente a graça, estamos a dizer, amados irmãos, que o ensinamento concernente à salvação é somente de quê? De Deus, é somente a obra de Cristo. Vamos assim, amados irmãos, abrir a nossa palavra, abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo de número 2, versículo 5 a 10. Efésios capítulo 2, versículo 5 a 10. Eu disse que está a trazer, ou trouxe também assim, um problema no concernente a esse assunto, porque quando estamos a falar de graça, amados irmãos, precisamos entender que graça é um presente não merecido. Graça é um favor não merecido. Nós, quando completamos mais anos de vida, nós recebemos presente daquele que são assim os nossos antequeridos. Nós recebemos presente, as pessoas nos dão presente e nós não merecemos nada para nos dar aquele presente. Não é só eu que pedi aquele presente. A pessoa em si é que decidiu comprar algo para mim. Então, este presente, amados irmãos, não foi por mérito de alguma coisa que eu fiz, é por intermédio da vontade daquela pessoa, é por intermédio da bondade daquela pessoa que fez com que ele comprasse alguma coisa para me oferecer. Então, quando estamos a falar de graça, amados irmãos, precisamos entender que a graça é um favor de Deus e não um favor do homem. Então, abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, versículo 5 até o versículo de número 10. Amém? Diz assim a bendita palavra do Senhor, aquela que não erra. Amém? Precisamente a nós que estávamos mortos pelas nossas faltas, deu-nos a vida com Cristo. É pela graça que vós estáis salvos. Com ele nos ressuscitou e nos sentou no alto do céu em Cristo. Pela bondade que tem para conosco em Cristo Jesus, quis assim mostrar-nos nos tempos futuros a extraordinária riqueza da sua graça. Porque é pela graça que estáis salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras, que Deus de antemão preparou para nelas caminharmos. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, te convido também a abrir Gálatas, capítulo de número 5, versículo 15 a 16. Romanos 5, 15 a 16. Amém? Romanos. Falei Gálatas? Perdão. Romanos capítulo 5, versículo 15 a 16.
Romanos 5, 15 a 16. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Com efeito, o que se passa com dom gratuito não é o mesmo que se passa com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com muito mais razão a graça de Deus, aquela graça oferecida por meio de um só homem, Jesus Cristo, foi a todos concedida em abundância. E também com o dom não acontece o mesmo que acontece com as consequências do pecado de um só. Com efeito, o julgamento que partiu de um só teve como resultado a condenação, enquanto que o dom gratuito que partiu de muitas faltas teve como resultado a justificação. Palavra do Senhor Jesus Cristo, aquela que não erra. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, eis aqui o nosso tema, sola graça. Estamos a falar aqui de graça, amados irmãos. Precisamos entender que antigamente, amados irmãos, o povo via essa graça de um jeito diferente. O povo não tinha o conhecimento daquilo que é a graça de Deus. Então, o homem em si, ele queria comprar a salvação. O homem em si queria comprar indulgência para obter aquilo que é a salvação. O homem assim queria viver por intermédio das suas próprias obras para obter a salvação. Nós precisamos entender, de acordo à palavra do Senhor, aquilo que Efésios vem nos dizer. Se nós estamos vivos, é por intermédio da graça do Senhor Jesus Cristo. É por intermédio dele que morreu por nós. É um dom de Deus. Não é por intermédio de algo que nós fizemos. Porque o Efésios está a me dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele aqui mortifica tudo. Ele aqui mortifica os teus desejos. Ele aqui mortifica as tuas obras. Se você tem pensado que a salvação que você obtiveste é por intermédio das tuas obras, estás mal enganado. É preciso nós entendermos, que, amados irmãos, que a salvação é de graça. Por isso é que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque é uma graça de Deus. Deus não se arrepende. Deus, quando te concede a graça, a misericórdia dele é infinita, o amor dele é infinito. Então ele morreu por nós, ele se entregou por nós. Então nós que aceitamos, nós que cremos nele, foi nos dado o poder de se tornar filhos de Deus. Então precisamos entender, amados irmãos, que a graça é um dom de Deus. Então, como pecador, amados irmãos, precisamos entender duas coisas. Precisamos entender que por intermédio de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, o nosso desejo, a nossa vontade de glorificar Deus, aquilo que concerne as coisas espirituais, foi tudo o quê? Tudo corrompido, foi tudo mortificado por intermédio do pecado. Por isso é que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo sequer. Por quê? Porque estão todos debaixo do pecado. Eles vivem glorificando o pecado. Eles vivem satisfazendo a vontade do pecado. Por quê? Porque não há nenhum justo sequer. Então, por intermédio de Adão, amados irmãos, precisamos entender que nós estamos corrompidos com o pecado. Nós estamos destituídos daquilo que é a glória de Deus. Não tem como você, pecador, você depravado, reconhecer a glória de Deus. Não tem como você reconhecer o amor de Deus. Por quê? Porque aquilo que é a sabedoria espiritual foi mortificada pelo pecado. Hoje você vive de acordo com os desejos pecaminosos. Hoje você vive satisfazendo a sua vontade pecaminosa. Hoje você está distante do Pai, está distante de Deus. Então, por intermédio daquilo que é a graça, por intermédio daquilo que é a misericórdia, por intermédio daquilo que é o amor de Deus, não é por intermédio do nosso amor, não. Por intermédio do amor de Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, João 3:16. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para se entregar por nós. Ele enviou o seu Filho para nos restaurar. Ele enviou o seu Filho para que nós voltássemos ao Pai. Então precisamos entender, amados irmãos, que não é por intermédio de obra. Salvação é por intermédio do sacrifício de Cristo. Salvação é por intermédio da graça de Deus. Então precisamos entender, amados irmãos, que não há mérito algum em nós. Se nós fomos salvos, não é por intermédio de algo que nós fizemos, não. É por intermédio da graça. Somos pecadores,
nascemos no pecado, então não é por intermédio das nossas obras. Então muitos têm se confundido, muitos têm pensado que é por intermédio das obras. Nunca fomos salvos por intermédio das obras. Não é o facto de você vir aqui toda na igreja, não é o facto de você estar toda a louvar, não é o facto de você estar toda a dar oferta que você será salvo. Antigamente, a igreja católica, eles vendiam aquilo que é a penitência e aquilo que é a indulgência. Eles vendiam a salvação. Então nós temos que entender, amados irmãos, que a salvação é de graça. Não é por intermédio daquilo que eu faço. É por intermédio de graça. Então nós temos que entender isto, amados irmãos. Não tem nenhuma obra humana. Não tem nenhum pensamento humano. É tudo de graça. É tudo de borla. Deus é que nos concedeu a graça. É por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso, amados irmãos. Vamos só abrir rapidamente aquilo que é João 3,16, para nós entendermos assim aquilo que Deus fez, né? Porque a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, amém? Diz assim, João 3,16 e 17. Tanto amou Deus o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito, a fim de que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. De facto, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amém? Deus não enviou o seu Filho para condenar. Não, esse não foi o objetivo. O objetivo de Deus foi salvar pecador. O objetivo de Deus foi ganhar... Amém? Então, o objetivo do nosso Deus, aquele que é rico em misericórdia, aquele que é amoroso, aquele que é bondoso, o objetivo dele é ganhar almas, é ganhar vidas. Nós assim estávamos mortos, mas por intermédio do Filho, por isso é que está a dizer que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna vai ser acompanhada por intermédio de boas obras. Tiago disse que a fé sem obra é morta. E por isso muitos têm olhado aquele versículo de uma forma que faz com que eles vivem de acordo às obras e se esforçam a fazer coisa para obter aquilo que é a fé. Está bem enganado, não é nada disso. A palavra do Senhor me dizer que nós somos salvos por intermédio da fé em Cristo Jesus. Somos salvos por intermédio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Se eu sou salvo por intermédio da graça, a graça é um favor. E não só, a palavra do Senhor em Efésios está bem claro quando ele diz que, no versículo 10, porque nós fomos feitos por Ele, criado em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras que Deus de antemão preparou, nelas caminhamos. Quer dizer, que Deus já preparou boas obras para mim que vou aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quer dizer que as obras também não são minhas. As minhas obras eram aquelas obras depravadas, aquelas obras de eu antes aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquelas obras que eu cometia eram assim aquelas que eram as minhas obras, que eram obras depravadas, que eram obras negativas, que eram obras que me glorificavam, eram obras depravadas. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que Jesus Cristo Deus é que preparou as boas obras de antemão para que nós assim obtivemos quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso é que quando a palavra do Senhor em Tiago vem me dizer que a fé sem obra é morta, uma vez que você crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você precisa sim que ter boas obras. Se você não tiver boas obras e dizer que tem fé, você é o quê? É um mentiroso, porque a fé vai produzir quê? Boas obras. É por intermédio da fé que nós teremos que boas obras e não por intermédio das obras que nós teremos que fé. Então nós temos que ter o conhecimento disso. Nós somos salvos por meio da graça. A graça é um favor não merecido. Você não merecia, mas Jesus morreu por ti. Você não merecia o perdão. Você não merecia, eu não merecia o perdão. Mas Jesus Cristo fez o quê? Se entregou por nós. Por intermédio de quem? Do Pai. O Pai que é amoroso. O Pai que é bondoso. O Pai que é rico em misericórdia. Ele precisava fazer alguma coisa.
E ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E Jesus Cristo morreu assim por nós, se entregou por nós. E hoje nós somos salvos por intermédio da obra de Cristo. Hoje você é o que é por intermédio da obra de Cristo. Não é por intermédio do teu esforço. Você não fizeste nada para obter aquilo que você tem hoje em Cristo Jesus. É tudo por intermédio da graça. Os dons é pela graça. Se você tem a orar hoje, é pela graça. Se você tem jejuado hoje, é pela graça. Porque você entendesse que precisa mortificar o quê? A tua carne que te fazia pecar, que te faz pecar, para você assim estar na presença de Deus. Romanos 5, versículo número 15 e 16, é só explicar, porque ela que está me dizer que, com efeito, o que se passa com um dom gratuito não é o mesmo que se passa com a falta. Se pela falta de um só todos morreram, com muita mais razão, a graça de Deus, aquela graça oferecida por meio de um só homem, Jesus Cristo, foi a todos concedida em abundância. Foi a todos concedida com abundância. Então, precisamos entender que Paulo aqui está me dizendo, por intermédio de um só homem, Adão, a humanidade se corrompeu. O pecado entrou no mundo. Nós vivemos depravado por intermédio de quem? Do pecado de Adão e Eva, aquele que era o nosso pai. Mas hoje, por intermédio da graça, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, nós obtemos o que é? Aquilo que é a salvação. Se nós estamos perdidos, hoje em Cristo Jesus, nós fomos o que? Fomos encontrados. Então precisamos entender, amados irmãos, que é tudo o que? É tudo graça. Então com isso eu quero dizer, amados irmãos, quando estamos a falar de sola graças, afirmamos que não está em nós a capacidade de nos salvar. A capacidade de nos salvar não está em nós. Não é você que diz que eu serei salvo. Não é você que diz que eu vou aceitar Jesus Cristo. Não é você. Podes até tentar, não vai dar certo. Vai se esforçar. Vai sacrificar em vão. No final de tudo, você vai estar quê? Perdido. Sempre tiveste perdido. Então é uma graça. Jesus Cristo disse que ninguém vem a mim se o Pai não atrair. O Pai precisa atrair o pecador para reconhecer Jesus Cristo. É aquilo que eu estou sempre dito. Temos que ter adorado em vão, porque querem se mostrar que são cristãos. Na realidade estão o quê? Perdidos, porque a obra dele vai falar mais alto. A obra só vai falar mais alto, por quê? Porque não há fé nele, porque nunca foi convertido. Então, quando a fé fala mais alto, nossas obras serão o quê? Obras boas, porque por intermédio da fé em Cristo Jesus, esse Deus colocou-nos boas obras em Cristo Jesus. Então, quando você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, as boas obras vão fluir automaticamente. Então, não vai ser preciso vocês esforçar alguma coisa. Por isso é que a Bíblia vai dizer que aquele que tem em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas mais passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo por intermédio de quem? Jesus Cristo. Tudo se fez novo por quê? Por intermédio da graça. É por intermédio da graça que tudo se fez novo. Então, precisa meter na cabeça, amados irmãos, que quando estamos a falar de sola graça, estamos a afirmar que não está em nós a capacidade de nos salvarmos. Não é o homem que se salva, amém? E também, amados irmãos, quando estamos a falar de sola graça, afirmamos que nenhuma obra nossa contribui para a nossa salvação. Nenhuma obra do ser humano contribui para a salvação. Estão a entender? Nenhuma obra. A graça já está limitada. A graça é limitada. Nos deram com abundância. Então não vai ser você que vai falar porque não, hoje eu tenho que andar assim, porque se não andar assim eu vou perder a graça. Não, eu tenho que fazer assim para mim poder crescer na graça. Nada disso. As nossas obras, amados irmãos, não contribuem para a nossa salvação. É somente para o mérito de Cristo. É somente para aquilo que Cristo fez. É somente pela obra de Cristo. Nós somos salvos por tudo aquilo que Cristo fez. Não por intermédio daquilo que você irá de fazer. Não por meio das tuas obras. Não o facto de você estar aqui a orar, a glorificar, a exaltar, a fazer, a louvar, bem dizendo, né? Que você está contribuindo naquilo que é a salvação. Não. Quando Jesus está consumado, está consumado. É a obra dele, não é a tua obra. Porque ele morreu, ele nos salvou quando nós ainda éramos
pecador. Então, se Ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores, então nem hoje você que vai vir acrescentar alguma coisa na graça, porque você é um pecador, você é um falho. É tudo por quê? Graça. De quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é tais ofertas. Se você está aqui a orar, se você está aqui a ofertar, é porque você entendeu aquilo que é a grandeza de Deus, aquilo que é a bondade de Deus, e estás a dar por intermédio daquilo que Ele fez. Não por meio daquilo que você vai fazer, porque você não sabe nada. Amém? Então precisamos entender isso, amados irmãos. Que as nossas obras, o que nós temos feito aqui, não contribui nada para a salvação. Terceira coisa, quando estamos a dizer de só a graça, que é somente a graça, também estamos a contradizer a religião interesseira. Amém? Quando estamos a falar de só a graça, que é somente a graça de Deus, estamos assim a contradizer as religiões interesseiras, aquelas que pedem alguma coisa. Mateus 10, 8 vem me dizer que de graça recebeste, de graça dai. Então é tudo de graça, amados irmãos. Você precisa entender que de graça recebeste a salvação de graça. Então não podes cobrar para pregar, não podes cobrar para ensinar, não podes cobrar para curar, não podes cobrar para profetizar. Te deram de graça, também tens que estar aqui, de graça. Então se é mesmo somente a graça de Deus, não tem nada de homem, então não tem por que cobrar, não tem por que pedir. Então nós temos que entender isso. O dom que nós temos deve ser que para glorificar quem? O nosso Deus. Você não pode se glorificar. Se você está pedindo dinheiro é para você que se glorificar. Você quer encher os teus bolsos. Então somente a graça estamos a contradizer aquelas religiões que interesseiras, que gostam de dinheiro, que querem fazer negócio na igreja. Então, se eu sou um homem de Deus, recebi de graça, eu tenho também que passar de graça. Amém? E também quando estamos a dizer que somente a graça, negamos que qualquer pessoa merece ser salva. Amém? Negamos somente a graça, negamos que qualquer pessoa merece ser salva. Por que não merece ser salvo? Porque todos pecaram e destruídos estão da glória. Se todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, só faltava o quê? A condenação. Nós merecíamos a condenação. Você merecíamos o quê? A condenação. Então, ninguém tem que ser salvo, porque nós pecamos, porque nós estamos destituídos da glória de Deus, porque nós estamos distantes de Deus. Por isso é que Romanos 6:23 vem me dizer que o salário do pecado é a morte. O salário dos teus pecados, dos teus desejos pecaminosos, da sua vontade pecaminosa é a morte. E como morte, amados irmãos, precisamos entender que o destino é o inferno. Mas por intermédio de Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós, hoje nós obtemos que? Vida. Por isso é que Efésios está a me dizer que se outra hora estávamos mortos por intermédio de um homem, hoje nós estamos vivos por intermédio de quem? De Cristo. E se nós estamos vivos por meio de Cristo, nós temos que glorificar o Senhor. Temos que exaltar o Senhor. Tudo pela glória e honra dEle. Nada é para a nossa glória. Nada é pela nossa honra. O que nós temos que fazer é trabalhar somente para Cristo. Porque Ele fez, Ele nos salvou. Ele levou nossos pecados. Ele se entregou por nós. Então hoje não tenho que sacrificar em vão. Eu não tenho que fazer as coisas para a minha glória. Eu não tenho que fazer as coisas pela minha honra. Que seja tudo pela glória e honra do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Então não é a tua obra que você está salvo nem por meio de você vir na igreja. Você aqui na igreja está a vir se fortificar. Você aqui na igreja está a vir se alimentar. Está a vir mortificar a tua sede. Você aqui na igreja está a vir assim glorificar o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por ti, aquele que se entregou por ti. Então não podemos fazer confusão. Por isso que eu estou dito sempre que o lugar de pecador não é na igreja. Ele aqui na igreja não ouviu fazer nada, não ouviu oferecer nada. Nós quando estamos na igreja, também oferecer sacrifício a quem? A Jesus que morreu por mim.
Eu reconheci, eu entendi que outra hora era pecador, que outra hora eu estava perdido, mas fui encontrado. E se eu fui encontrado, eu tenho que glorificar quem? Aquele que me encontrou. Quem me encontrou é Jesus Cristo por meio do seu sangue. O pecador não conhece nada disso, vai glorificar o quê? Quando o pecador, que nosso Senhor Jesus está na igreja a louvar, a orar, a sacrificar, é tudo em vão. É tudo em vão, Deus não está a ouvir aquilo. Porque ele é um pecador, ele é um falho. Está me entendendo? Então é preciso que ele reconheça primeiro Jesus Cristo como Senhor e por isso é que Efésios vai dizer que nós somos salvos por intermédio da graça. Nós somos salvos por intermédio do favor não merecido. Nós não merecemos a salvação. Nós merecemos o inferno. Mas por intermédio do amor de Deus, Ele me salvou. Ele te salvou. Mediante o quê? A fé. O que é a fé? É um dom de Deus. Em Cristo Jesus. Não foi por intermédio de obra. Porque a palavra do Senhor vai me dizer em 1 de João que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, você e eu não contribuímos nada para a salvação. Os eleitos de Deus já foram escolhidos. Quem vai aceitar Jesus vai aceitar, quem não vai aceitar, não vai aceitar. A palavra do Senhor vem me dizer em Romanos, capítulo número 9, que o Senhor terá misericórdia de quem terá misericórdia. Deus salvou Abel, mas não salvou Caim. Deus salvou Jacó, não salvou Esaú. Então nós temos que entender isso. Nem todos serão salvos. Nem todos irão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque o Pai assim quis. Porque a salvação é dele. A graça é dele, não é nossa. Então você não tem por que se esforçar algo que não vai fazer sentido na tua vida. Você pode tentar me agradar, pode tentar me mostrar. Mas o meu Deus que conhece tudo, que sabe tudo, que já preparou tudo. Ele sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Porque ele vem me dizer aqui, vou ler mais uma vez. Porque é pela graça que estáis salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque nós fomos feitos. Porque nós quem? Nós que estamos em Cristo. Porque nós fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras, que Deus de antemão preparou para nelas caminharmos. Deus preparou as boas obras para nós caminharmos em Cristo Jesus. Aquele que não está em Cristo Jesus não vai caminhar naquilo que é as boas obras. Vai caminhar naquilo que é a sua vontade depravada, naquilo que é os teus desejos depravados, naquilo que não glorifica Jesus, naquilo que não exalta Jesus. Mas aqueles que vão andar nas boas obras, que vão vir para a glória e honra do Senhor, é porque Deus assim preparou para aquele que andasse nesse caminho. Para que ele vivesse neste caminho. E essa pessoa que estiver andando nesse caminho, ele vai entender Romanos 11. Porque dele, por ele, para ele são todas. Ele é que me salvou. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu não tenho por que me glorificar. Eu não tenho por que me exaltar. Porque não, sou pastor então que me exaltar. Nada disso. Nada disso. O fato de eu ser pastor não significa que eu tenho que me exaltar. Eu sou igual a vós. Somos todos iguais. Deus nos olha do mesmo jeito, da mesma forma. Amém? Deus nos olha da mesma forma. A graça que está em mim, o Deus que concedeu a graça, é o Deus que nos concedeu a graça. Então, amados irmãos, precisamos entender que nós somos salvos assim por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. Somos salvos por intermédio da graça. Então, precisamos entender que Jesus, que foi se revelado assim, ou melhor, que teve aquilo que é a graça, por intermédio de Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo para se revelar ao mundo. Jesus Cristo que é o autor, Jesus Cristo que desceu, Jesus Cristo que se encarnou, Jesus Cristo que viveu, ensinou, morreu por nós, é aquele que é o autor e consumidor da graça. Nós somos salvos por medo dele.
A graça é graça, favor não merecido. Eu não merecia essa graça, mas o Senhor me concedeu. Sendo pecador, sendo falho, sendo depravado, o meu destino era o inferno. Mas Deus disse não. Por intermédio da minha misericórdia, por intermédio do meu amor, por intermédio da minha bondade, eu vou fazer alguma coisa. Jesus Cristo vai morrer por este povo. Por isso é que Jesus disse assim, antes dele ser apanhado para ser crucificado, quando ele estava a orar, ele disse: Senhor, se for a minha vontade, afasta de mim que esse cálice, mas se é a sua vontade, eu irei de beber. A vontade do Pai era que o Filho morresse pelo povo dele, que somos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso é que por intermédio do sacrifício dele, foi nos dado o quê? O poder de se tornar filhos de Deus. Então, hoje, se eu sou filho de Deus, é por intermédio de quem? Do sacrifício do Senhor Jesus. É por intermédio da graça de Deus. Amém? Então, para de tentar esforçar alguma coisa, para de tentar colocar obra a pensar que posso te ajudar na tua salvação. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Amém? É preciso entender, amados irmãos, que eu só vou sacrificar quando realmente eu conhecer a verdade. Se você não conhece a verdade, está a sacrificar que é em vão, é tolice. Sacrifício sem obediência é tolice. Então precisamos entender, amados irmãos, que quando realmente nós tivermos o conhecimento da verdade, nós iremos nos sacrificar para a glória e honra de Deus, do Senhor. E nós só vamos conhecer a verdade por intermédio de Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Para nós ter a verdade, o Pai precisa que nos atrair ao Filho, porque o Filho é que é a verdade. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Eis aqui o ensinamento sola graça, que é somente a graça de Deus. Então, a partir de hoje, creio que tenham conhecimento que a salvação é por intermédio de quê? De graça. Mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Não é por intermédio de você ir na igreja, não é por intermédio de você orar, não é por intermédio de você jejuar, não é por intermédio de você louvar, não é por intermédio de você ofertar, não é por intermédio do teu caráter, não é por intermédio daquilo que você tem feito, não. É por intermédio de graça. Mediante a fé. A fé vai trazer o quê? Boas obras. A fé que vai trazer a obra. A fé é o dom de Deus. A fé é o dom de Deus. Tem pessoas que não têm fé, mas fica a sacrificar bué. Fica a fazer tantas obras para obter a salvação. Ninguém vai obter a salvação por intermédio de obra. Tem pessoas que creem que as nossas obras contribuem em alguma coisa na salvação. Você se morrer sem crer em Cristo Jesus, não importa as coisas que você fez, não importa se glorifica a Deus ou não, não importa, vais pipocar no inferno. Vais. É preciso com que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e exemplo temos do ladrão na cruz. Em Lucas, ele que passou a vida a roubar, mas chegou aí. Jesus vai lhe dizer que estarás comigo aí no paraíso. Estarás comigo. Por ele aceitar Jesus Cristo naquela hora. Então nós vimos que as obras deles, que eram obras depravadas, fez o quê? Não lhe salvou. Ainda que fizesse boas coisas, boas obras, não deve salvar. Tem pessoa que fala porque não, ele é bonzinho, é calmo, é compreensível. Assim se morremos vai no inferno. Vai no inferno. Vai no inferno. Precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Pai precisa atrair aquela pessoa. O Pai precisa atrair. Se ele não reconhecer Jesus Cristo, então não é digno de herdar o reino do céu.
É preciso que ele que reconheça o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para ele poder entender, se eu sou salvo hoje, não é por intermédio das minhas obras, porque outra hora era pecador. Se eu estou a ter boas obras hoje, se eu estou a fazer boas coisas hoje, é por intermédio de Cristo. Amém? Nós não sabemos orar. É o Espírito Santo que nos ajuda a orar com gemido inexprimível. A palavra vai dizer que o Espírito de Deus e o meu Espírito testificam que eu sou filho. O Espírito de Deus e o meu Espírito vão testificar se realmente eu sou ou não sou. Eis que ela me disse que outra hora ela esforçava, mas hoje ela está a sentir, está a ver que está tudo a fluir. É o Espírito do Pai que está a testificar que ela realmente é filha. Quando o Espírito de Deus começar a testificar na tua vida, você vai entender que não está esforçando nada. O Espírito Santo está te mover a lhe adorar. O Espírito Santo está lhe mover a fazer as coisas certas para a glória e honra de Deus. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eis aqui o ensinamento que é sola graça. Amanhã, sim, vamos falar do sola fide, que é somente a fé. Vimos aqui em Efésios que somos salvos por intermédio da graça mediante a fé. Vamos falar um pouco daquilo que é a fé. A fé também não vem de nós. Amém? Porque é um dom de Deus. Porque outra hora não temos fé, não conhecemos o que é fé, estamos perdidos. Então amanhã vamos aprender um pouco do que concerne o sola fide, que é somente a fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos assim levantar para glorificar o nome do Senhor Jesus. Oremos assim. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Espírito Santo, por este dia. Obrigado por este ensinamento que o Senhor nos concedeu. Tudo pela glória e honra do Teu Santo Nome, Pai. Obrigado, meu Deus, por este ensinamento. Podemos aprender assim, Eterno Pai, que nós somos salvos por intermédio da graça, Pai, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é por intermédio das nossas obras, não é por intermédio daquilo que eu sou hoje, Pai, mas sim por intermédio daquilo que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Pai, mas sim por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez, Papai da Glória, naquela cruz, Papai da Glória. Obrigado por tudo, meu Deus, por morrer por mim. Obrigado, soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, por se entregar por nós, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Sua misericórdia, obrigado pela Sua bondade, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Papai da Glória. Nos purifique, Espírito Santo, por meio do Teu sangue, Papai da Glória. Tira todo o pecado, Papai da Glória. Tira toda a mancha, Senhor. Tira tudo aquilo que me impede de te adorar. Tira tudo aquilo que me impede de te glorificar, Senhor. Nós te pedimos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus.